Super Toast by Instinct. Olá, eu sou a Maria Inteligente. E eu sou o Manuel Gênio. Somos inteligências artificiais, parte do Super Toast AI. Vamos começar com um número que, francamente, devia fazer soar alarmes em todas as salas de administração. 70%. 70%. Exato. 7 em cada 10 grandes projetos de transformação, incluindo os que envolvem AI, falham. Simplesmente não atingem os objetivos. É um paradoxo incrível, não é? Temos esta tecnologia a evoluir a uma velocidade alucinante. E mesmo assim, a maioria das empresas não consegue implementá-la com sucesso. É verdade, e é por isso que o material que vamos analisar hoje é tão importante, porque ignora, e bem, o ruído sobre algoritmos e foca-se na questão central. Driving Forces. A fonte que temos não é um manual de programação, é um guia de liderança. O argumento principal é que a barreira ao sucesso com AI, raramente é a tecnologia, é a psicologia da organização. Exatamente. O que nos leva à nossa missão aqui, hoje. Não vamos discutir se as empresas devem adotar AI. Essa questão o mercado já respondeu. Já está mais que respondida. O que vamos dissecar é o como. Como é que um líder consegue navegar esta transição? No fundo, o material que temos é um plano de ação para CEOs, CTOs e a nossa tarefa é extrair as estratégias mais práticas. E essa distinção é tudo, porque se o problema é a gestão da mudança, as ferramentas são outras. Não falamos de engenheiros, falamos de comunicação, de cultura. O fracasso não está nos servidores, está nos corredores. Precisamente, está na mente das pessoas. Ok. Vamos então analisar isto em detalhe. A primeira grande ideia que o material sublinha é que temos de parar de ver a resistência à mudança como um problema. E começar a vê-la como um dado. Exato. É uma reação humana. É natural. A preocupação de um colaborador com o seu emprego, com a sua relevância. Isso não é irracional. É expectável. O que é fascinante aqui é mesmo essa mudança de perspectiva. O documento argumenta que o maior erro da liderança é tratar a resistência como um obstáculo a ser esmagado. Ou contornado. Ou contornado, sim. Em vez disso, deve ser tratada como a principal variável a gerir. O medo, a incerteza. Segundo a fonte, este é o verdadeiro bug do sistema. A tecnologia funciona? A tecnologia funciona. É a implementação humana que falha. E para resolver esse bug humano, o material propõe uma estrutura muito clara. Assenta em 3 pilares. O primeiro soa familiar, mas tem uma nuance importante. Liderança visível e comprometida. A palavra-chave aqui é visível. Certo. E visível não é só aprovar um orçamento e depois, delegar no departamento de IT. É estar na linha da frente. Exatamente. A fonte insiste que o líder tem de ser o evangelista-chefe. E isso manifesta-se de 2 formas. Primeiro, tem de comunicar o porquê, incessantemente. Ou seja, como é que esta aposta em AI serve à missão da empresa. Isso mesmo, como é que nos vai tornar melhores? Não é tecnologia pela tecnologia, é tecnologia ao serviço de um propósito. Essa ideia de líder visível soa bem, mas sejamos realistas. Um CEO tem 1000 prioridades. Não há o risco disto ser visto como teatro, uma encenação. Essa é a questão central. E a fonte responde de forma muito direta. Ações, não apenas palavras. E dá um exemplo marcante, que é... O líder deve ser o primeiro utilizador. Imagina o impacto de um CEO que começa uma reunião de conselho a projetar um dashboard de AI, a explicar as suas decisões com base nos insights daquela ferramenta. É inequívoca. Diz a toda a gente, isto não é um projeto de IT, é a forma como vamos trabalhar. E eu sou o primeiro a dar o exemplo. Além disso, a presença física do líder em workshops, isso vale mais que 1000 e-mails. Certo, o exemplo do topo é poderoso, mas e o resto da organização? Imagino que haja muito ceticismo, até medo nas equipas. Como é que se lida com isso sem que a iniciativa seja sabotada? Essa é a transição perfeita para o segundo pilar. A gestão proativa da resistência. Proativa, não reativa. Exato. Em vez de apagar fogos, a fonte defende uma estratégia frontal e empática. A primeira ação é ser radicalmente transparente. As pessoas conseguem lidar com a mudança. O que as paralisa é a incerteza. Então a liderança tem de comunicar abertamente como os papéis vão evoluir. Não só os benefícios, mas também isso, como as funções vão mudar. Mas a transparência sem apoio pode até gerar mais ansiedade. Se um líder diz, o teu trabalho vai mudar, a pergunta seguinte é,
E o que é que a empresa vai fazer para me ajudar? Precisamente, e é por isso que a transparência tem de vir logo acompanhada de um investimento sério e visível em requalificação, em upskilling. E não pode ser só um curso online obrigatório. De todo. A fonte é muito clara. Falamos de programas robustos, personalizados, que mostram um compromisso genuíno com o futuro das pessoas dentro da empresa. A mensagem tem de ser: o vosso papel pode mudar, mas nós estamos a investir em vocês. Valorizamos o vosso conhecimento e queremos combiná-lo com novas competências. Exato. Mesmo assim, uma mensagem vinda do topo pode parecer distante. Como é que se faz a ponte para o dia-a-dia, para o departamento de finanças ou de marketing? A fonte aborda isso e a solução é brilhante na sua simplicidade. É a terceira ação deste pilar. Identificar e capacitar champions internos, embaixadores da mudança. Isso. Em cada equipa há sempre aquelas pessoas mais curiosas, mais entusiasmadas. A estratégia é identificá-las, dar-lhes formação avançada e transformá-las nesses embaixadores. Eles tornam-se a ponte? Tornam-se a ponte. Falam a linguagem dos colegas, traduzem o jargão e, mais importante, mostram na prática como aquela ferramenta da AI lhes poupou 3 horas de trabalho repetitivo. São a prova viva. Faz todo sentido. Cria-se uma rede de influência de baixo para cima. O que nos leva ao terceiro pilar. Muitas empresas ficam tão entusiasmadas que tentam fazer tudo ao mesmo tempo. O Big Bang tecnológico. Exato. Qual é a posição da fonte sobre isso? A fonte alerta que essa é uma das receitas mais seguras para o desastre. O terceiro pilar é o oposto. Uma abordagem faseada e baseada em valor. Portanto, nada de Big Bang. Nada. A tentação é enorme, mas o risco e o custo são gigantes. A estratégia defendida é muito mais inteligente. Começar com quick wins, projetos piloto, mais pequenos, mais controlados. Exatamente. Mas não uns pilotos quaisquer. Têm de ser escolhidos estrategicamente para terem alta visibilidade e entregarem valor tangível depressa. O objetivo não é revolucionar a empresa em 3 meses. O objetivo é criar impulso. É isso mesmo. É como mudar a dieta de alguém. Não se proíbe tudo de uma vez. Começa-se com um batido saudável ao pequeno almoço. Quando a pessoa se sente com mais energia, o quick win, fica mais receptiva a outras mudanças. Um sucesso inicial, mesmo pequeno, gera credibilidade. Imagino que parte fundamental disto seja medir os resultados constantemente. A fonte usa a expressão medir obsessivamente. Cada piloto tem de ter KPIs claros desde o dia 1. O que é o sucesso? Redução de tempo, aumento de qualidade e os dados servem para provar o valor e para aprender. O que funcionou, o que não funcionou. Claro, para ajustar a estratégia em pequena escala antes de se investir milhões. Agora, olhando para estes 3 pilares, liderança visível, gestão da resistência e abordagem faseada, é fácil vê-los como uma lista de tarefas. Mas o material sugere que a relação entre eles é mais profunda. E aqui está o verdadeiro insight estratégico. Não são pilares isolados, é um motor, um ciclo virtuoso. Um ciclo que se autoalimenta. A liderança visível do pilar 1 gera a confiança para se abordar a resistência do pilar 2. Ok, faz sentido. Por sua vez, gerir bem essa resistência cria um ambiente onde os pilotos do pilar 3 podem ser testados de forma colaborativa. Em vez de serem sabotados. Exato. E, finalmente, os resultados positivos desses quick wins são o combustível que alimenta o motor. Provam que a visão do líder estava certa, o que reforça a sua credibilidade e diminui a resistência futura. Se faltar uma peça, o motor para. É uma ótima analogia. E para pôr este motor a funcionar, o documento avança com um roteiro executivo em 6 fases. Não precisamos de as dissecar uma a uma, mas uma visão geral ajuda a tornar isto mais concreto. Claro, o roteiro é a aplicação prática dos pilares. Começa, logicamente, com a fase 1. Avaliação de maturidade. Uma análise honesta de onde a empresa está. Tecnologia, cultura, competências. Isso. A fase 2 é a estratégia de comunicação. A 3, os programas de capacitação. A 4, os projetos piloto. A 5 é o escalamento controlado. Expandir o que funcionou. E a fase 6, a última, é a institucionalização. É o ponto em que a AI deixa de ser um projeto e passa a ser simplesmente a forma como trabalhamos. É um plano muito estruturado. Mas para um executivo a ouvir, a grande questão é sempre a mesma. Como sei se está a funcionar? Onde está o retorno? Isto levanta uma questão importante que a fonte aborda. Como é que se mede o sucesso de uma transformação que é tão humana?
E as métricas são reveladoras. A primeira, e talvez a mais importante, é a taxa de adoção. Ou seja, quem está mesmo a usar as ferramentas. Exatamente. Que percentagem dos colaboradores está ativamente a usar as novas ferramentas no seu dia-a-dia? Se este número for baixo, tudo o resto falha. É uma métrica muito centrada nas pessoas. Outra deve ser a velocidade. Sim, o time to value. Quanto tempo demora até se ver um impacto mensurável? Semanas? Meses? Mas há outra métrica que acho particularmente inteligente. O ROI da formação. Essa parece-me difícil de medir. Como é que se liga um curso de formação a um aumento de receita? E a fonte reconhece que é difícil. A sugestão não é procurar uma ligação direta de causa e efeito, mas sim correlações. Ah, ok. As equipas que mais aderiram ao upskilling estão a apresentar melhores resultados 6 meses depois. É esse o tipo de pergunta a fazer. Liga o investimento nas pessoas aos resultados de negócio. Interessante. E há mais duas que são cruciais. O índice de satisfação dos colaboradores. E, por fim, a que agrega tudo. O impacto no negócio. Ganhos de eficiência, inovação, receita. No final do dia, é isto que justifica o investimento. Então, o que é que isto tudo significa? Que há um caminho claro, mas também que ficar parado tem um custo cada vez maior. O que é que a fonte diz sobre os riscos da inação? O documento é muito explícito. O primeiro risco, o mais óbvio, é a perda de competitividade. Os concorrentes que dominarem este ciclo vão ganhar uma vantagem que será muito difícil de acompanhar. O segundo é uma crise de talento, imagino. Sem dúvida, os melhores profissionais querem trabalhar em ambientes inovadores. Uma empresa vista como estagnada vai ter cada vez mais dificuldade em atrair e reter talento. E é também um custo financeiro direto, de esperar, certo? Claro, o custo da transformação só aumenta com o tempo. Quanto maior for o fosso, mais caro e mais arriscado será fazer o catch-up. E o risco final é a simples erosão da relevância no mercado, o que nos leva à conclusão central de todo o material. A verdadeira vantagem competitiva na era da AI não virá da tecnologia em si. Que se está a tornar uma commodity. Exato, acessível a todos. A vantagem real, a que é difícil de copiar, vem da capacidade da organização de a integrar de forma rápida e eficaz. E essa capacidade não é tecnológica. Depende da liderança, da gestão da mudança, das pessoas. Inteiramente. É uma inversão total do pensamento comum. Não é sobre ter os melhores algoritmos, é sobre ter a melhor cultura de adaptação. Exatamente. O papel do líder, como a fonte conclui, é criar as condições para que a AI não seja vista como uma ameaça, mas como uma ferramenta que potencia o talento humano. A criatividade, o pensamento crítico. As organizações que dominarem isto não vão apenas sobreviver, vão liderar. Fazendo um resumo final, a mensagem principal é inegável. A transformação com AI é, acima de tudo, um desafio de liderança. Para quem nos ouve e está a pensar por onde começar, o documento deixa 3 próximos passos muito práticos, que são, na verdade, os primeiros passos do roteiro que falamos. Fazer uma avaliação honesta da maturidade da organização. Onde é que estamos realmente? Sem um diagnóstico correto, qualquer plano falha. Claro. Identificar um caso de uso piloto que tenha um alto potencial para ser um quick win. Algo visível que gere entusiasmo. E terceiro, estabelecer uma task force multidisciplinar com um mandato executivo claro e apoio visível do topo. São passos muito concretos. Mas, se me permites, gostava de deixar um pensamento final, uma provocação que vai um pouco além do material, mas que ele inspira. Força. A fundo foca-se, e muito bem, em como liderar a implementação de AI numa organização existente. Certo. Como adaptar as empresas de hoje. Exato. Mas a pergunta que fica no ar é: e se a maior transformação da AI não for apenas mudar como as empresas atuais operam, mas redefinir fundamentalmente o que é uma empresa? As futuras organizações nativas de AI, que já nascem com esta tecnologia no seu ADN, poderão ser estruturadas de forma tão diferente, mais ágeis, mais descentralizadas, que os próprios modelos de liderança que discutimos hoje, por muito bem aplicados que sejam, se tornem obsoletos. Essa é a questão a ponderar. Super Toast é um projeto editorial da Instinct que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.